bom dia. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem, sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Bom dia, bom dia. Recebi. Novo dia recebemos, né? Que bênção. Bom dia, são 7h42 da manhã, aqui no Rio de Janeiro. Estou eu aqui na live do dia 4. Acharam que eu não viria hoje porque é sábado, mas estou aqui firme e forte. E o tema de hoje é a voz interior. Te convido aí a conversarmos um pouquinho sobre a voz interior. Como eu tinha comentado, né? Essa série de lives, de 5 lives, né? Tem aí como temática central a escuta e o despertar. No primeiro dia nós falamos sobre o chamado à escuta, através do primeiro livro de Samuel 3:10. No segundo dia nós falamos sobre o coração como espelho, através de Provérbios 27:19. Ontem, o terceiro dia, nós falamos sobre o silêncio que revela, através do Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ontem eu recebi um feedback tão bacana, que deixou meu coração tão quentinho, da minha amiga Joyce. Quando você assistir essa live de hoje, ou se você entrar aí a qualquer momento, fica aqui minha palavra de gratidão por você ter compartilhado aquele feedback, né, tão bacana, sobre o Salmo 46, né, como Deus já estava ministrando a seu coração de forma tremenda o Salmo 46. E ontem, quando você assistiu a live, foi só confirmação, né? Esses feedbacks nos fazem continuar, né, a estar aqui todos os dias pela manhã, compartilhando uma gota terapêutica, uma gota de fé, que ao mesmo tempo é uma gota terapêutica, né? Unindo aí ciência e fé, unindo psicanálise e a fé judaico-cristã, né? Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos usar como base o versículo de João 10, versículo 27. Pela graça estou sendo curado, perfeito não sou, contudo sou grato. 10:27, João 10:27, aqui. Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mais uma vez, as minhas ovelhas, isso aqui é Jesus falando, né? Na festa da dedicação, Jesus é interrogado. É o título aqui dessa parte do capítulo 10 de João. E ele diz, quando ele está sendo interrogado pelos judeus, né? Ele responde, deixa eu ler aqui um pouquinho mais para cima. Jesus está na festa de dedicação em Jerusalém, era inverno. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram.
Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-me o francamente. Pressionando Jesus a dizer, né? Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E aí vem o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Bom dia. Não sei se vocês já assistiram um vídeo que é muito conhecido pela internet de um pastor num campo, né, com ovelhas. Ovelhas, o animal mesmo, né? E quando o pastor grita, né, chama por elas, elas estão dispersas ali naquele campo. E quando ele grita chamando elas, elas automaticamente elas se reúnem naquele campo e vão em direção ao pastor. E exemplifica, né, literalmente esse versículo, quando Jesus diz que as ovelhas dele reconhecem a sua voz e o seguem. A reflexão da palavra psique, que dá nome aqui para a nossa série de lives: reconhecer a própria voz interior é discernir, é diferenciar o que vem do ego do que surge do espírito e da psique, da alma. A importância de reconhecermos a nossa voz interior e discernir de onde ela vem e o porquê que ela está se manifestando dessa forma, né? E aí nós temos a escolha de segui-la ou não, assim como Jesus diz ali no versículo. A gota terapêutica do dia diz assim: a consciência interior é o guia na jornada da alma. Olha que profundo. A nossa consciência interior nos guia. Se nessa manhã ou no momento que você vai assistir essa live, você está buscando direção para sua vida, fica aqui a dica. A sua consciência interior é um guia para a sua jornada. Por isso a importância do nosso autoconhecimento, por isso a importância de discernirmos a nossa voz interior, né? A nossa consciência. Eu fiz algumas anotações aqui pessoais, queria compartilhar com vocês. Bom dia, bom dia. Voltando lá no versículo de João 10, 27, quando fala das ovelhas, né? Eu fiz a seguinte anotação: a palavra de Deus nos dá autoridade para agirmos como filhos de Deus. A palavra de Deus no sentido da voz, né? Quando a gente reconhece a voz de Deus, a gente tem autoridade para agir, segui-lo, tomarmos as atitudes que a gente deveria tomar. Fica aí essa reflexão, né? Quando a gente busca estudar, meditar, esse livro aqui também é chamado de Palavra de Deus, a Bíblia. Começamos a ter autoridade para agirmos como filhos,
não como escravos. Deus fala conosco dessa forma muitas vezes, através de pensamentos e intuições, vamos dizer assim. Quando aprendemos a ouvir a nossa própria voz interior, começamos a discernir o que é a nossa voz e o que é a voz de Deus. Um lugar importante para praticar esse exercício é praticar a solitude. Comenta aqui na live ou nos comentários, quando você for assistir depois dessa live, se você tem essa prática, se você já praticou alguma vez a solitude. Porque a solitude é um lugar de encontro consigo, é um lugar de encontro com a voz de Deus também. Porque é na solitude que a gente até falou ontem um tema sobre o silêncio que revela, né? Então é no silêncio, na solitude, que o silêncio vai nos revelar que voz estamos ouvindo, que tipo de voz estamos ouvindo. É uma oportunidade para silenciar as vozes desnecessárias, né? Silenciar mais e ouvir a nossa voz interior, o que ela está dizendo. Eu fiz uma anotação aqui também referente à reflexão, palavra e psique. Quando reconhecer a própria voz interior, é discernir o que vem do ego e o que surge do espírito. E eu fiz uma anotação aqui sobre isso, né? Eu coloquei assim, um exercício que todos devem fazer, que resolveria muitos problemas da humanidade. Se todos discernissem, né? Qual é a voz, sua voz interior, o que vem do ego, o que vem do seu espírito, né? Ontem eu saí aqui no bairro para fazer algumas atividades que eu precisava, até com a minha mãe também, e a gente percebe nas entrelinhas como as pessoas estão sem humanidade, sem empatia, sem um simples atendimento no caixa de uma padaria, até mesmo um profissional da área da saúde. Você percebe o quanto que as pessoas estão focadas nos seus próprios no seu próprio eu, nos seus próprios problemas, né? Parece que a pessoa está ali, mas ela não está vendo quem está na frente dela, quem ela está atendendo, né? Eu hoje como psicanalista, né? Antes como autônoma, designer autônoma através da minha empresa B-Design, e agora como terapeuta, eu tenho percebido o quanto que é importante o acolhimento, o atendimento ao cliente antes mesmo dele fechar um serviço com você, né? Essa relação humana, como que isso é importante. Bom dia, pessoal que está chegando aqui, sejam bem-vindos. O tema da live está aqui embaixo, fixado. E o quanto é importante, né, essa relação humana que está tão escassa hoje em dia, né? Por isso até que eu anotei sobre isso aqui, né? Quando a gente reconhece a nossa voz interior, a gente passa a discernir o que vem do nosso ego, o que surge do nosso espírito, da nossa psique, da nossa alma. Eu queria continuar aqui esse tema, dentro desse tema, né? Trazer aqui uma relação sobre a voz interior e o discernimento, né? Segundo a fé judaico-cristã e também a psicanálise, né? Que são a base aqui das nossas lives, né? Do nosso conteúdo aqui no Instagram. Você que está chegando agora, eu sou Bianca Carvalho, psicanalista clínica, também sou cristã evangélica já há muitos anos,
E eu sou formada pelo Instituto Fazendo a Diferença, da doutora Ângela Cirino, e a base do curso de psicanálise do Instituto Fazendo a Diferença é a ciência e a fé, né? Então, sempre que os meus clientes trazem a sua espiritualidade, eu acolho, e é muito importante, né, para o desenvolvimento do ser humano, a espiritualidade, né? Então eu queria compartilhar com vocês aqui algumas informações também referente a esse tema. Na fé judaico-cristã e na psicanálise, a voz interior não é entendida da mesma forma, mas ambas reconhecem que existe um espaço interno onde o ser humano interpreta desejos, conflitos, medos, consciência e direção de vida. O discernimento nasce justamente da capacidade de discernir o que conduz a vida daquilo que a aprisiona. Olha que interessante. Na tradição judaico-cristã, a voz interior aparece muitas vezes relacionada à consciência, à escuta espiritual e ao encontro com Deus. A Bíblia mostra personagens que precisaram aprender a discernir entre impulsos emocionais, medo, culpa e a direção divina. Olha aí como a Bíblia é recheada de humanidade, no sentido de todos os personagens enfrentaram medo, culpa e buscavam direção divina, assim como eu e como você, né? Nas nossas fases da vida, muitas vezes a gente está procurando discernir a nossa voz interior, né? Os nossos medos interiores. E aqui tem alguns personagens que eu separei, que é Samuel, que a gente conversou sobre ele essa semana, né? No primeiro livro de Samuel, ele aprende que discernir exige silêncio e escuta. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Já no primeiro livro de Reis, tem um personagem chamado Elias. Elias encontra Deus não no barulho, mas numa voz mansa e delicada. Para escutar uma voz mansa e delicada, você precisa de silêncio, né? Você precisa de solitude. Você precisa muitas vezes sair do meio da multidão, no meio das muitas vozes. Quem aqui já passou por experiências assim na vida? Que precisou sair do meio da multidão para entender qual era a direção de Deus, para entender o seu novo momento. E muitas vezes quem está ali em volta não te entende. Por que você está se afastando? Por que você está preferindo ficar mais sozinho, mais reflexivo? Quem aqui já passou? Eugênia Patrícia está dizendo que sim. E muitas vezes não é só uma ou duas vezes, né? A gente precisa se comportar dessa forma em diversos ciclos da nossa vida, né? Faz parte da nossa caminhada, né? E aí a gente precisa sair do meio da multidão para entender o nosso momento, nos ouvir, né? Para tomarmos uma direção. Isso. A Alvana também colocou aqui, ó. Com certeza, muitas vezes temos que retroceder para tomar decisões no centro da vontade de Deus. Sim. E às vezes, quem está de fora entende que a gente está retrocedendo, mas pelo contrário, a gente está nos retirando do meio da multidão para estarmos mais sozinhos, para avaliarmos melhor, né, ao que estamos passando, né, para a gente discernir a nossa voz interior, a voz de Deus melhor, né?
E para quem está de fora, parece que a gente está retrocedendo. Mas pelo contrário, a gente está fazendo uma pausa para avançar, né? E está tudo bem. Se você hoje está passando por uma fase, por um ciclo em que você está precisando pausar para discernir, está tudo bem. Isso demonstra uma psique que se permite se adaptar ao seu momento para avançar, né? As pessoas muitas vezes entendem que para avançar você precisa estar produtiva o tempo todo, você tem que estar num ritmo acelerado o tempo todo. Muito pelo contrário, muitas vezes é preciso pausar para refletir, para entender. E na Bíblia, a gente estava falando aqui sobre personagens da Bíblia, né? E a Bíblia é recheada de histórias, de personagens que precisaram pausar. O próprio Elias, né? Elias precisou parar, se retirar, né? Estudos dizem que ele ficou até depressivo nesse período que ele entrou na caverna, né? E quantas vezes a gente entra numa caverna, não literal, mas uma caverna emocional. Se você hoje se percebe dentro de uma caverna, que você precisou entrar por conta de alguma situação emocional, alguma situação da vida, você não está conseguindo sair sozinho dessa caverna, procure ajuda. Procure ajuda terapêutica, procure ajuda espiritual, né? Procure ajuda de pessoas que você confia. Agora, se você não tem uma rede de apoio, procure ajuda terapêutica. Não caminhe 100% só. A solitude é importante, mas nós precisamos de pessoas para caminhar conosco. Nós precisamos de conexões com pessoas para caminhar. E voltando aqui ao tema, né, da voz interior. Quando a gente entende a nossa voz interior, a gente entende qual a direção que a gente deve tomar, até mesmo conexão com pessoas que estão no mesmo propósito que você, elas surgem na sua vida de forma espontânea. Você já experimentou uma situação dessa? Uma experiência dessa? De você já estar alinhado à sua essência, ao seu propósito de vida, e pessoas que vêm para se conectar a esse seu propósito, porque também o propósito delas está nessa direção, elas surgem de forma natural na sua vida, são apresentadas para você, de repente. Semana passada eu tive um convite para estar ali na comunidade EVA, que é uma conferência realizada pela... meu pai, agora não, me falhou aqui o nome dela. Mas tem aqui um vídeo aqui no meu perfil, no meu Instagram, que eu falo sobre a conferência EVA, como foi a minha participação lá. E assim, uma amiga me fez um convite um dia antes, já não tinha convite praticamente, e eu consegui ali um convite para participar, assim, em cima da hora. E quando eu cheguei lá, me conectei com mulheres que eu percebi que... Cheguei lá sem conhecer ninguém, só essa minha amiga, que depois ela chegou um pouco mais tarde, e eu já estava ali... Eu orei, né? Pedi ao Senhor, Senhor, me conecta com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, conexões do céu, eu costumo dizer. Bom dia. E
eu sentei ali na mesa com várias outras mulheres, sem conhecer ninguém. Daqui a pouco fui pegar um pão de queijo fui fazer uma gentileza, peguei um pão de queijo para todas ali na mesa, porque tinha café da manhã disponível. E ali começou uma conversa aqui, uma conversa ali. Daqui a pouco uma delas levantou para pegar também acho que pão de queijo também para todas nós, fez uma gentileza. E durante o dia a programação do evento foi acontecendo, nós fomos conversando e depois a mãe de uma delas chegou também. E como que nós nos conectamos ali com as nossas conversas, fluiu de uma forma tão gostosa, trocamos contato, Instagram, tiramos foto, porque mulher não fica sem tirar foto, né, nesses eventos. Tiramos foto, trocamos WhatsApp, trocamos Instagram, eu falei um pouquinho da minha profissão, uma delas falou também um pouquinho da profissão delas, cada uma falou um pouquinho da igreja que congrega, me convidaram para ir na igreja delas, e se tornou ali uma conexão do céu, costumo dizer que é uma conexão do céu. Então, assim, a importância de nós estarmos conectados, né, com o nosso propósito, com a nossa essência, porque às vezes você está pensando aí, poxa, parece que os amigos daquela minha fase anterior sumiram, ninguém procura, não tem mais uma conexão assim, de ter aquela vontade de estar juntos, de sairmos juntos. Muitas vezes é porque aquele ciclo ali passou. Você entrou num novo ciclo, né? E novas conexões vão acontecer nesse novo ciclo, né? A importância de não prendermos ninguém ao nosso novo ciclo. Deixar as pessoas irem, deixar fluir, né? Deixar as pessoas chegar, deixar as pessoas ir. A vida é um fluxo constante. E nós estamos em constante mudança, em constante aprendizado. Então, às vezes, uma pessoa que caminhava com você lá em 1900 e bolinha, não lembro agora quem fala assim, se é a Ângela, alguém que fala assim, não vai estar conectada com o mesmo propósito de você hoje, em 2026. E tá tudo bem, não é que a pessoa seja uma pessoa ruim ou você seja uma pessoa ruim. Mas são os ciclos da vida, né? A gente vê também isso muito na Bíblia, os personagens bíblicos, né? Abraão, conforme ele vai caminhando, pessoas chegam, pessoas se vão, ele precisa se... Perdão, pessoal, o alarme aqui entrou. Estão me ouvindo aí bem? Voltou a imagem? Então, na trajetória de Abraão mesmo, né? Pessoas vêm, pessoas vão. Ele precisa se posicionar com certas pessoas que Deus já pediu para ele tirar ali da trajetória dele, do convívio dele. E ele não conseguia, e por conta disso ele teve prejuízos, né? Está fazendo sentido para vocês a reflexão do dia sobre a voz interior? Deixa aqui nos comentários. É muito importante para mim ouvir vocês, ouvir esse feedback. Enquanto eu estava separando aqui esse estudo de hoje, quando a gente entrou aqui nessa parte aqui, que a Bíblia mostra personagens que precisaram aprender a discernir entre impulsos emocionais, medo, culpa e direção divina. Tá, ok. Por isso, aqui ó, voltei aqui um pouquinho. A gente tinha falado até a voz mansa e delicada, né? Que Elias ouviu de Deus, que ele encontra Deus, né? Através de uma voz mansa e delicada. A fé entende que nem toda voz interna vem de Deus. Algumas nascem da ansiedade, olha aí, do orgulho, da culpa ou das feridas da alma.
Por isso o discernimento espiritual exige oração, maturidade, sabedoria e confronto com a verdade. Olha aí a importância, né, de termos aí uma disciplina espiritual. E para ter disciplina é preciso praticar, é preciso começar, né? A psicanálise, por outro lado, nós falamos da Bíblia, agora vamos falar um pouquinho da psicanálise. A psicanálise, por outro lado, observa a voz interior como expressão da vida psíquica. Muitas vezes ela é formada por experiências na infância, traumas, desejos reprimidos, exigências familiares e construções inconscientes. O sujeito acredita estar ouvindo a si mesmo, mas frequentemente está repetindo vozes internalizadas, críticas dos pais, medo da rejeição, culpa religiosa, abandono ou necessidade de aprovação. Eu separei esse trecho aqui do estudo para falar um pouquinho do filme do Michael Jackson. Eu ontem fui assistir, né, muito recomendado aí pelos terapeutas, né? A própria doutora Ângela Cirino recomendou que nós assistíssemos, porque a história do Michael tem ali um pano de fundo, um artista extraordinário, né? Não tem como você, pelo menos, balançar o seu pezinho ali durante o filme, enquanto passa aquelas músicas ali, né, dele. Ele foi uma pessoa muito especial, né? E o filme retrata isso realmente. Mas tem ali todo um pano de fundo, né, da relação dele, dos irmãos, com o pai narcisista, né? E a gente pode ver que até a fase adulta do Michael, a gente costuma dizer que a psicanálise, ela diz que a infância é o terreno que a gente caminha durante toda a vida. E na vida do Michael Jackson a gente vê claramente, né, esse exemplo. Até a fase adulta, ele tem medo de se posicionar com o pai, né? O pai, ele é aquela pessoa ali opressora, né, manipuladora, desde da infância dele, ele pequenininho ali, começando a cantar, já muito talentoso. E você vê ali, o filme retrata, né, que ele na fase adulta, ele já famoso, né, já tendo condições de ter os seus próprios bens, né, materiais, ele investe em quê? Em brinquedos, porque ele não, na sua infância, ele não podia brincar. Logo no início do filme mostra ele na janela olhando as crianças brincando lá de fora de casa, e o pai ali muito autoritário chama ele para vir ensaiar com os irmãos, porque segundo o pai eles tinham que ser perfeitos. Eles tinham que ser perfeitos. Então, ele até questiona o pai, depois da primeira apresentação deles pública, o pai, eles foram assim, excelentes no show, mas o pai diz que ainda não estava perfeito, que eles não iam dormir enquanto não ensaiassem novamente. E o Michael confronta ali, ainda criança, confronta o pai, dizendo que não, o show foi muito bom. E o pai não aceitando ali a voz do menino, achando que o menino está desautorizando ele, pega o cinto e dá uma surra nele, né? E hoje em dia nós temos acesso a várias entrevistas dele já adulto, relatando que esse tipo de reação do pai era constante. E o pai batia nele com o que tivesse pela frente, não só cinto, né? E então, assim, na fase adulta, a gente vê ali, ele frequentava constantemente uma loja de brinquedos, né, na cidade dele, comprava brinquedos, e tem uma cena do filme que mostra, contém spoilers aqui a live, hein, gente? Uma cena do filme mostrando ele já adulto, com os irmãos já adultos, eles chegando em casa cheio de brinquedo,
jogos assim de tabuleiro e falando para os irmãos: olha o que eu comprei, vamos lá brincar, vamos lá jogar. E os irmãos já adultos querendo saber de namorar, né? E já com a cabeça em outro lugar, em uma nova fase da vida, mas ele ainda preso ali à infância que ele não viveu, né? E depois aí, entre outras questões, né, que ele começa a ter também outros comportamentos de adquirir animais, né, para dentro da casa dele, e ele se relacionava com os animais como se fossem humanos, como se fossem seus amigos, né? Porque ele não... Tem uma cena também que ele conversa com a mãe, ele ainda é criança, dizendo: mãe, eu não sou uma criança normal, as crianças só se aproximam de mim para tirar foto comigo, eles não querem brincar comigo, não querem conversar comigo. Então ele teve uma infância muito solitária, né? Então tudo isso refletiu lá na fase adulta dele, né? Assista o filme Michael com esse olhar terapêutico e vai servir aí para diversas reflexões para a sua vida, tá bom? Continuando aqui, em termos psicanalíticos, tudo isso aqui que a gente conversou, parte dessa voz, em termos psicanalíticos, parte dessa voz pode se manifestar através do superego, uma instância psíquica que cobra, acusa e vigia constantemente. Esse aí é o superego, tá? Ele funciona nessa instância psíquica de cobrança, de acusação, de vigiar constantemente. Então a fé pergunta, a fé fala assim, ó: essa voz me aproxima de Deus e é de verdade? A psicanálise já pergunta: de onde vem essa voz dentro de mim? Fica aí a reflexão, né? As duas perspectivas se encontram num ponto profundo. Discernir exige escuta verdadeira. Nem toda emoção é direção, nem todo pensamento é verdade, nem toda culpa é consciência. Na fé judaico-cristã, o discernimento amadurece quando o coração aprende a reconhecer aquilo que produz paz, verdade, justiça e vida. Na psicanálise, o discernimento amadurece quando o sujeito consegue identificar os próprios mecanismos inconscientes, compreendendo o que é desejo autêntico e o que é repetição de feridas. Exige também um ponto delicado. Pessoas com forte culpa religiosa podem confundir o medo com a voz de Deus. A psicanálise ajuda a perceber quando a espiritualidade foi atravessada por punição, rigidez ou vou ver se consigo falar essa palavra, escrupulosidade. Eu costumo dizer que ter feito tanto tempo, cantado em coral e ter feito tanto tempo aula de canto coral me ajudou muito na dicção, né, das palavras. Mas de vez em quando a gente dá uma gaguejada. Já a espiritualidade pode ajudar o sujeito a encontrar sentido, responsabilidade e transcendência além do próprio sofrimento psíquico. Entra aí a ressignificação dos nossos traumas, né? Assim, a voz interior pode ser consciência, desejo, memória emocional, culpa, trauma, intuição, fé, medo ou busca sincera por sentido. O discernimento nasce quando o ser humano aprende a escutar, sem ser dominado nem pelo impulso, nem pela culpa, nem pela fantasia.
Uma síntese possível de tudo isso aqui que nós conversamos. A psicanálise ensina a ouvir o inconsciente. O discernimento nasce quando o sujeito... Perdão, gente, eu vou ler novamente. A fé ensina a ouvir o espírito. A psicanálise ensina a ouvir o inconsciente. O discernimento nasce quando o sujeito consegue reconhecer qual voz produz verdade e vida. E aí, você já consegue discernir quando a sua voz está discernindo, está produzindo verdade e vida? Comenta aqui pra mim, deixa aqui um feedback. Porque, gente, o discernimento, ele vai ajudar na sua tomada de decisão em diversas fases da vida, né? Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo: eu estou precisando de uma direção de Deus, eu estou precisando de um caminho a seguir, não sei o que eu faço nessa situação. Desenvolva o discernimento, desenvolva a escuta da sua voz interior, desenvolva a solitude, desenvolva uma disciplina espiritual de estudo da palavra. Eu tenho comentado com vocês que eu tenho feito um propósito, né? E hoje mesmo, na minha solitude, no meu momento de propósito ali com Deus, eu pude ouvir, mas já estamos encerrando também. Eu pude ouvir ali discernimento e revelações do Senhor de questões da minha vida que eu nunca tinha parado para pensar. Fica aqui o convite para você. Desenvolva a sua escuta da voz interior, o discernimento da sua voz interior. Bom dia, pessoal. Tá chegando agora no finzinho, mas eu vou deixar gravada a live, tá bom? Vocês vão poder assistir depois. E para você que vai assistir depois dessa live, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Vou pedir para você deixar o seu comentário no final. E é isso, pessoal. Essa é a gota terapêutica do dia da nossa série de lives Palavra e Psique. Quero mais uma vez agradecer aqui os feedbacks que eu tenho recebido no direct, os comentários, e tem deixado meu coração bem quentinho, porque eu tenho visto aí que tem ajudado, tem influenciado outras pessoas, né? E nós estamos aqui nesse mundo justamente para isso, né? Para evoluirmos e para contribuir com a vida um dos outros, né? Bom dia para vocês, um bom sábado. Aproveitem, aqui no Rio tá um dia lindo, um céu azul, e faça valer a pena, tá bom? Faça valer a pena. Beijo. Se aproximava, quase sem esperar.
Beijo!